Oi gente, tá começando mais um Meu Mundo Mãe e hoje a gente vai falar de um assunto que é super interessante, que eu acho que é assim, tão importante quanto se preparar na gestação, é se preparar para a amamentação. Então hoje eu trouxe a Daniele Jafé, que é especialista nisso, sobre aleitamento materno, vai ser o nosso tema de hoje. Obrigada pelo convite. Como você mesmo disse, é super importante a gente falar de aleitamento materno já na gestação. As mães se preocupam muito, como é que vai ficar o quartinho, que roupinha que eu vou comprar, se preparam para o parto e esquecem da amamentação, que é tão importante. Exatamente, assim, eu que sou uma mãe de primeira viagem, que procuro tudo na internet, quando me falaram, né, até de você e tal, eu falei, mas gente, falar de amamentação agora... E eu vejo, assim, pelas pesquisas que eu tenho feito, o quanto é importante, né? Até porque eu vejo muitas pessoas, amigas minhas, que sofreram para amamentar. Eu acho que isso é um assunto de total interesse de todas as grávidas, mães, as que acabaram de ter filho e as que vão engravidar. A gente falar e esclarecer e desmistificar isso, né, Dani? Com certeza. Infelizmente, as mães, as mulheres de um modo geral, e não só as mulheres, todo mundo pensa que a amamentação é muito instintiva. Que aquele bebê vai nascer, a mãe vai saber colocar, trazer a criança para o peito e que o bebê também vai saber fazer. E infelizmente, para nós mamíferos humanos, a amamentação não é 100% instintiva, ela tem muito de aprendizado mútuo. Então a criança aprende com a mãe e a mãe aprende com a criança. É um processo de bastante paciência. E me diz uma coisa, então vamos lá, vamos por partes, gente. A preparação, assim, o que é importante durante a gestação para que a amamentação seja uma amamentação saudável e sem dor? Tá. É fundamental que você leia sobre o assunto, que você se instrua, que você participe de rodas de gestante ou rodas onde o assunto principal é a amamentação, trocar experiência legal, tá? Agora... porque geralmente assim, roda de amamentação, mas eu, por exemplo, não consigo fazer isso, né? Pra quem não consegue fazer isso, eu sei que depois você tem seu site, tudo, mas algumas dicas, né, que sejam básicas e importantes. Tá, então o que eu quis dizer é que se instruir, tá? Essa é a preparação fundamental. Então, passar bucha, passar toalha, tomar sol, nenhum desses procedimentos vai ajudar. Pelo contrário, alguns vão sensibilizar ainda mais você. Imagina você começar a passar toalha ou bucha no seio. Importante, gente, tá? Porque eu já passei uma toalhinha ali que me falaram que não pode passar hidratante. Exato, na areola, tá? E no mamilo. Se você tá com medo das estrias, você pode passar nessa região aqui, ó, tá? Então você passa nessa região, mas evita a areola, tá? E o mamilo. Tá? Então não passa bucha. Por que isso? Por que não pode hidratar? Primeiro porque você vai tirar a proteção natural do seio. Você já deve ter notado que aqui na areola saíram os carocinhos que estão mais protuberantes, que toda mulher já tem, mas agora nesse período de gestação... E tá escurecendo, gente. Exatamente, tá? Ele fica mais protuberante, são os tubérculos, que a gente chama tubérculos de Montgomery. Ele secreta uma oleosidade natural que prepara o corpo para a amamentação. Então você não precisa preparar, o seu corpo já está preparando. Já está se preparando para a amamentação, né? Exatamente. Então quando você passa a bucha e a toalha, você tira essa preparação natural e você sensibiliza. Então às vezes a criança faz uma pega excelente, mas o seu seio está tão sensibilizado que você tem desconforto, tá? Então não adianta nenhum desses procedimentos. Então é mito, gente, passar toalha, passar essas coisas, então... Nem o sol, tá? Nem o sol. Isso é uma coisa muito importante pra gente falar, porque eu li, inclusive hoje, eu tava procurando na internet, que eu falei, vou falar com a Dani, deixa eu me inteirar um pouquinho do assunto, porque como eu sou mãe de primeira viagem, gente, eu não sei nada. E eu tava lendo, assim, que o procedimento, como você prepara a mama, então ficar no sol, então também ficar no sol, uma coisa de passar mamão. A minha irmã teve problema logo que ela amamentou, quando os meus sobrinhos nasceram, e falaram pra ela passar mamão papaya e tal, então... Não. Mito, exatamente. Não existe nenhum estudo científico que comprove a eficácia do sol, tá? E algumas mulheres acreditam piamente que isso vai fazer a diferença. E eu sempre brinco dizendo que o leite, ele é fabricado nas mamas e através do cérebro também. Então imagina, ela já tá com essa preocupação, meu Deus, que horas que eu vou tomar sol? E aí acha que todos os problemas que ela teve foi porque ela não tomou sol e etc. E não tem nenhum estudo que comprove a eficácia do sol. Mais uma vez, o importante é se instruir, é buscar informação, é conversar com mulheres que passaram por esse processo para aprender. Dani, me fala uma coisa, então, e por que algumas mulheres reclamam muito da dor, né? Porque
tipo, é o que eu mais vejo, gente, falar que não aguenta de dor, que tem que parar de amamentar. O que acontece? Então vamos lá. Eu vou até você para ficar mais didático. Quando você era criança, provavelmente você brincava de boneca. Brincava. Você amamentava no seio a sua boneca? Não. Como é que você fazia? Botava no colo e dava a mamadeira, certo? É. Fazia assim. Ai, não lembro, amiga, Mas sabia? mais ou menos era assim. É, isso aí. Tá, então é muito comum uma mãe de primeira viagem Ou colocar fazer assim, ó. mais pra ninar, né? Não, podia ser se mamar, sei lá, se encostar, eu não sei. Por que eu te fiz essa pergunta? É muito comum uma mãe de primeira viagem pegar exatamente como você pegou, a barriga do bebê pra cima, tá? E aí a criança com fome faz o quê? Vira o rostinho pra mamar. E a barriguinha continua pra cima. Então a primeira coisa é sempre se atentar à posição da criança. A cabecinha e o corpo ficam em linha reta. E a sua mão aqui, ó, tá? Então onde termina a cabecinha da criança é onde termina a dobra do teu cotovelo. Por quê? Porque é você que traz a criança. E quando você posiciona ela assim, você consegue manipular melhor, tá? Então essa é uma das posições, lembrando que é sempre importante a cabeça e o corpo do nenê em linha reta, tá? Isso é super importante. E a mão, pra baixo, pra cima? Essa mãozinha aqui de trás, ó, te abraça, tá? Nessa posição. Bom, todos os bebês, eles nascem com reflexo, obviamente os prematuros extremos, eles não têm esse reflexo, tá? Quando ele é tocado no lábio, na bochechinha, ele abre a boquinha e procura o seio da mãe. Então a gente tem que fazer com que ele abra a boca, tá? Tocando o lábio. Claro que se a gente tocar com os dedos, a criança vai abrir e procurar, mas se é o seio da mãe que tem aqui dentro da boca da criança, a gente toca com o próprio seio da mãe o lábio do bebê para ele abocanhar de forma correta. Então, primeiro vai ficar tocando? Sim, então eu vou explicar agora com essa boneca aqui. A criança não mama só o bico do seio, mama a areola, que é essa parte mais escurecida aqui desse meu peito de pano, tá? Então que isso fique bem claro, porque é muito comum as pessoas acharem que a criança vai pegar só no bico, tá? Se você tiver com uma areola muito grande, não existe a chance da criança abocanhar ela inteira, mas boa parte tem que estar dentro da boquinha da criança, tá? Então eu vou tentar mostrar pra vocês, eu vou virar de lado só pra ficar claro. Então vocês vão posicionar a criança, tá? E aí, ó, evita esse movimento de tesoura. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca os dedos sobre a areola, você tampa onde a criança precisa abocanhar. Limita, né? Exatamente, não facilita a boa pega. Então deixar o seio livre, ó. E aí você movimenta o seu seio de cima para baixo ou de baixo para cima e vai passar, ó, o bico na boquinha do bebê. Quando ele abrir a boquinha, você traz, tá? Então espera o teu bebê abrir a boca. A gente não pode pegar, por exemplo, o teu seio e a boca do bebê e ficar tentando rosquear como se fosse uma porquinha em parafuso. Isso fica não passando funciona. ali pro bebê tentar abocanhar. Exatamente, por estímulo, ele vai abrir a boquinha e procurar. E aí nesse momento você traz, tá? Tá. E quando você sabe, assim, que tá exatamente no movimento certo, no caso, que a criança abocanhou direitinho, tudo, é quando não sente dor? Sim, um dos sintomas sim, e é o mais fácil, tá? Então vamos dizer que você sente que tem alguma coisa que não tá legal, porque você tá sentindo dor. E um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, empresta sua mão aqui, Liz, se eu ficar aqui 30, 40 minutos, vai ter uma hora que você vai falar, Dani, você pode parar que você tá me incomodando? Isso aqui é desconforto. Isso você vai sentir. O seu seio tem uma região, uma pele que quase não é exposta. Então essa sensibilidade exacerbada você pode sentir, mas é diferente de dor. Se eu ficar 40 minutos aqui em você, não vou rasgar sua pele, não vou te machucar, não vai sangrar. Então é legal você ter esse parâmetro do que é desconfortável e do que é dolorido. Ô Dani, então todo seio que sangra, que cria um machucado, todo esse tipo de fissura, essas coisas, é porque a criança abocanhou errado, no caso? Sim, é porque tem alguma coisa que não vai bem, tá? Então, é legal eu falar que se você tá com seu bebê no seio e por alguma razão você sente que tem alguma coisa que não vai legal, primeiro porque você tá sentindo dor, por mais que seja instintivo da gente querer afastar a dor, pensa que essa criança tá sugando o seu seio, que se você puxar, ela pode te machucar. Então, mais uma vez, eu vou colocar o bebê aqui só pra você ter uma noção. Ai, gente, peraí, me explica de novo, você tá meio... Então, vamos lá. Gente, ainda bem que meu marido tá ali atrás assistindo. Amor, não esquece de nada disso, pra você me lembrar, hein? No dia que ainda faltam 3 meses, eu posso esquecer. Depois você vai ter voltado. Como é que é, então? Então, o bebê tá sugando o seu seio e você percebe que tem alguma coisa que não vai bem, porque você tá sentindo dor ou tá escutando um barulho, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Você vai pegar o seu dedo mindinho e vai colocar aqui no cantinho da boca, no ato da mamada.
Quando ela começar a sugar o seu dedo, trocar o estímulo, você se afasta com segurança, tá? Porque se você puxar sem usar o dedo, ela pode continuar sugando o seu seio e te machucar. Entendi. Faz como se fosse um vácuo. Tá? Então é super importante que todas as vezes que você quiser afastar o seu bebê por qualquer razão, você faça essa despega, tá? Pra você conseguir se afastar com segurança e não se machucar, tá? Tá. Me diz uma outra coisa, então, uma dúvida aqui. Toda mulher tem leite? São raríssimas as mulheres que não têm leite, tá? É interessante dizer que se alimentar bem pode ajudar nesse processo, tá? Principalmente comer carboidrato, que é fonte de energia, pode ser os integrais, não tem problema nenhum, mas aquela mulher que tem uma paranoia de querer voltar pro corpo que ela tinha antes da gestação muito rápida, pode prejudicá-la nesse sentido. Mas esse comer carboidrato é pós-parto ou durante a gestação? No pós-parto, principalmente porque a gente está falando de fabricação do leite, tá? Então, a alimentação, a parte psicológica da mulher tem grande influência, mais uma vez. Então, se manter positiva, ter o apoio dentro de casa é fundamental, do teu marido, da tua mãe, enfim, da pessoa que está aqui o tempo inteiro te apoiando. Encontrar um bom médico que te dê esse apoio, são os médicos que a gente brinca, os amigos da amamentação, enfim, ter uma rede de apoio, tá? Que venha de encontro com aquilo que você quer em relação à amamentação. Quanto mais essa criança estimular o seu seio, mais você vai produzir, tá? É assim que o corpo trabalha. Então a sua mama tem que sempre ser esvaziada para garantir as outras mamadas. Então deixa a criança mamar o quanto ela quiser, sim, até esvaziar. Exatamente. É o que não tem horário, então? Não, é o que nós chamamos de livre demanda. Então aquilo, mamar de 3 em 3 horas, de 15 minutos num seio, 15 minutos no outro, isso vai prejudicar a amamentação, tá? Então quem determina a mamada é o bebê. Tá? Então, chega uma hora que ele sai e fala, não quero mais. Sim, fala então, não. Exatamente, ele mostra através de sinais. Por que é tão difícil esse começo? Porque a criança não fala, você não sabe quem é o seu bebê, quais são as características principais da sua bebê, então é observação o tempo inteiro. Então coisas do tipo nessa primeira fase, trazer as mãozinhas na boca, chupar os dedinhos, fome. Abre a boquinha, procura o seio, fome, tá? Parece um passarinho no ninho. Tá dormindo, começa a ficar com um soninho mais agitado, tudo isso quer dizer fome. Então se a mãe não observa o bebê, como é que ela aprende, né, esses sinaizinhos? Chorar, na grande maioria das vezes, é um sinal tardio. Então eu sugiro que você não espere o seu bebê chorar, que você consiga ler esses sinais e traz o teu bebê pro seio já nesse período, porque quando a criança começa a chorar, dependendo da característica do teu bebê, ela pode ser super irritadinha. Até você fazer esse bebê acalmar vai demorar. E outra, É que mãe de primeira viagem também é difícil, né? De saber quando realmente está com fome ou quando é só quando se mexe, porque a gente não conhece, né? Exatamente, por isso que eu brinco dizendo que os 15 primeiros dias não são parâmetros pelo que vem pela frente. É um aprendizado mútuo entre a mãe e a criança. Mais uma vez, você não sabe quem é o teu bebê, né? Vocês não se conhecem, então começar a ler esses sinais é fundamental. Tanto os sinais como o choro. Para nós aqui, né, o choro parece uma coisa que deixa a gente enlouquecida. E a gente deveria começar a ver com bons olhos, porque é uma forma de comunicação. É a única forma, por enquanto, de comunicação, né, do bebê. Exatamente. Então, o choro é um sinal tardio. Tentar ler esses sinais vai ajudar muito. Você vai trazer um bebê calmo pro seio. Não é aquele bebê que vai pegar o seio de qualquer jeito e pode até te machucar. Um bebê que chora muito anteriormente, pode ingerir bastante ar. Então, é um bebê que pode ficar desconfortável, querer arrotar o tempo inteiro durante a amamentação. Quando o bebê se agita, o que ele faz? Ele queima a caloria, né? Então, a gente também traz o bebê pro colo muito cansado. É aquele bebê que mama um pouquinho e quer dormir. Então, para que seja uma mamada mais efetiva, ler os sinais do bebê ajuda bastante. Bom, gente, vale muito a pena, né, saber trazer a Dani em casa, porque você vai em casa, né, Dani? Porque isso, por exemplo, nada eu sabia. Eu ainda tenho muita coisa para te perguntar. A partir de quantos meses a gente começa a produzir o leite? Na fase de gestação já começa a produção de leite. Eu quero deixar claro que colostro também é leite, tá? Porque muita gente acha que colostro não é leite. É comum eu chegar na casa de alguém para dar essa orientação ou para falar sobre a alimentação e elas falarem, nossa, mas o que é essa aguinha suja que tá saindo do meu seio? Não é uma aguinha suja,
Pelo contrário, imagina que é uma vacina natural do teu corpo pro teu bebê. E Mas só de algumas pessoas também, né? Porque tem pessoas que passam, só desce o colostro depois que tem o... Na verdade, durante a gestação, todas as mulheres já têm, mas isso não quer dizer que elas vão sentir ou que elas vão ver alguma vez, tá? Algumas mulheres secretam, elas veem pingar ou sentem pingar, outras relatam que elas veem uma casquinha, por exemplo, meio amareladinha em cima do pico do seio. É colostro. E quantas semanas? Nessa sua fase, você já está produzindo, tá? Mais ou menos na metade da gestação. Eu vou começar a prestar atenção, gente. Mas eu não sugiro que vocês fiquem manipulando o seio todas as vezes para ver, ai, será que eu já tenho? Não existe essa necessidade. Tá? Até porque, imagina só agora que a gente nem teve ainda, imagina se começa a sair umas gotículas, aí mancha a roupa também, né? Sim, sim. Mas e ele tem um aspecto bem pegajoso, tá? É legal ir se conhecendo. Então ele tem um aspecto pegajoso numa pequena quantidade e para algumas mulheres ele chega a ser bem alaranjado, para outras nem tanto. Tá? E depois que o bebê nasce, é saudável colocar aquele, é tipo um absorvente, né? Sim, que um segura absorvente. o leite para não vazar. Então é assim, tudo que é usado com cautela, né? A gente tem que sempre prestar atenção nisso. O absorvente, imagine, você vai no pediatra ou você volta na sua ginecologista e você tá com aquele gotejamento constante. Não é legal ficar com aquela rodela de leite. Então lógico. Colocar o absorvente nessas situações é interessante, porém tomar cuidado, porque se você abafar o local, tá? Se você deixar aquele local úmido, existe a chance de proliferar fungo. Né? Então é super importante que o peito esteja sempre arejado e seco, para que você não tenha, por exemplo, uma candidíase no seio. Todas as mulheres, ou a grande maioria das mulheres, já teve alguma vez candidíase vaginal, né? Então a gente sabe o quanto é desconfortável. Agora imagine ter que passar por esse processo na amamentação. Então tem que entrar com medicamento, tanto na mãe quanto no bebê, porque não adianta tratar a mãe e não tratar a criança. Lógico. Um fica passando pro outro. Fora que é dolorido, né? Tanto a mãe quanto a criança pode sentir dor. Então pra que passar por um processo como esse se a gente pode evitar? Tem que ter tá? uma cautela, então não usar Exatamente. o tempo inteiro. Isso, Imagina trocar com quentes, frequência, tá? Dani, outra pergunta, vamos lá. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que um mês falou que não conseguiu, não teve leite. Tá. Então, o que é? Falta de estímulo? Falta de estímulo. Alguma vitamina ou não? Não, falta de estímulo, não existe leite fraco, tá? Então, ou é falta de estímulo, ou aquilo que eu te falei, determinar a hora da mamada, quanto tempo aquela criança fica no seio, deve ter passado por um processo de estresse muito grande, dor, falta de apoio, enfim, alimentação inadequada. Leite empedrado também? Pode ser as mesmas coisas? Não, na verdade, quando empedra, é porque, por qualquer razão, aquele leite ficou parado dentro do seio, tá? Então, um exemplo. Quando descer efetivamente o seu leite, tá? Depois da fase colostro vai descer o leite, tá? Que demora mais ou menos entre 3 e 5 dias após o parto. O que você pode sentir nesse momento? Tem mulheres que sentem um pouquinho de náusea, tem mulheres que têm calafrio, tem mulheres que relatam uma dor no corpo como se fossem ficar resfriadas e, obviamente, uma sensação de calor no seio, um peito mais farto, mais cheio, mais pesado, tá? Dani, não senti absolutamente nada disso. Você pode sentir, de repente, que seu bebê tá fazendo mais xixi, porque aumenta a quantidade. Você não escutava, às vezes, ele deglutir, glute, 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 agora você escuta. Aquele leite que eu comentei, que é mais alaranjado para algumas mulheres, agora parece um leite desnatado, então a gente consegue perceber. Muita informação, né, gente? Para a grande maioria das mulheres vem muito mais leite do que a criança consegue consumir. Imagine, não houve um histórico, o corpo ainda não conseguiu entender qual é a quantidade ideal de leite para esse bebê. Então ele pensa o seguinte, eu vou fabricar mais, né, para que não falte. E aí, ao longo dos dias, conforme o estímulo, o corpo vai entendendo e mais ou menos por volta do 15º dia, aquele corpo se adequa à demanda da criança. Então, por isso que é recomendada a livre demanda. Se você coloca o bebê de 3 em 3 horas para ser alimentado, concorda que o seu leite não é produzido conforme a necessidade do seu bebê, e sim conforme a necessidade do relógio? Sim. Então, não tem como a mulher produzir para aquela criança, vai faltar. Bom, gente, é tanta coisa, ainda tem tanta pergunta que a gente vai deixar a segunda parte para semana que vem. Perfeito. A gente esclarece mais um monte de coisa, porque ainda tem um monte de dúvida e esse é um assunto super interessante que eu tô aprendendo um monte de coisa. Dani, até semana que vem. Até semana que vem, gente, pessoal. não percam a parte 2. Beijo. Tchau.